Olá, querido, olá, querida, como vocês estão? É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite para poder trazermos uma live que vai falar um pouco sobre a área familiar, como foi o meu relacionamento com o Celso, até chegar no casamento. Nós estamos compartilhando isso para que a gente possa entender um pouquinho mais de que o casamento é possível. Se relacionar. Agora, os dois têm que querer. Os dois têm que estar na mesma sintonia. Mesmo que durante muito tempo da nossa vida não estivemos nessa sintonia, nós sabemos que é importantíssimo estar nessa sintonia. Sejam bem-vindos vocês todos. Elismar, a Jeane, Luciléia maravilhosa, a Ângela. A Ângela está cumprimentando todos vocês. A Ângela é uma querida, né? A Geisa, né? Todos vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E hoje a gente vai dar essa continuidade. A gente vai ficar aqui até as 21h30. Desculpa o barulho, né? Nem todo mundo pode comprar uma moto menos barulhenta, né? Eu acho que vai ser isso. Então a gente tem que ter compaixão e misericórdia. Então, o Celso já tá por aí. Dani Menegus, né? Tá por aí. E hoje eu tô sentada aqui na cadeira do cliente, tá vendo? O cliente que chega aqui, ó, tem que chegar aqui, mesmo ser homem, 40% dos meus clientes são homens, olha aqui. Almofadinha rosa peludinha, almofadinha branca também peludinha. Quando os homens chegam aqui no meu escritório, eu falo assim, você desculpa, o meu escritório é meu. Um tapete super rosa, aqui tudo é muito rosa, né? Tem muito rosa. Lili, seja bem-vinda, Valéria maravilhosa, Luna, todos vocês. A gente vai dar continuidade ao que começamos ontem. Eu vou convidar o Celso para estar aqui, para entrar na live, tá bom? Você ama rosa, Soninha? Que bom. Aqui, ó, tem uma representação aqui da gente que gosta dessas coisas. Olha aqui, unha feita maravilhosa que minha manicure fez, né? Pra gente ficar brilhosa, porque a gente gosta também, né? Além de rosa, muito brilho. João Paulo, um fofo, tá dizendo rosa elegante. Ai, é isso mesmo. Luciléia falou, acho que você precisa arrumar uma almofada azul. Eu não acho, eu acho que os homens têm que chegar aqui e têm que entender que o comando aqui é de uma mulher maravilhosa. Os homens gostam de andar de azul, os homens quando vestem camisetas, blusas, camisas, com essa cor aqui, eles adoram e ficam muito bonito. O rosa, pro homem, ele deixa assim aquele ar de brucutu e dá uma acalmada, né? A família Jesus Oliveira, que é a Soninha, falou, você está muito gata. Obrigado, meu bem, obrigado. Nós somos gata, né, Soninha? Um dia a Soninha vai estar na live aqui comigo. Não é não, Soninha? Vamos lá, então. Oi, Rê, seja muito bem-vinda, moça preciosa. Tenho muito carinho, muito respeito. Deixa eu chamar o Celso, né? Senão eu vou ficar aqui. Opa! Celso, se você estiver me ouvindo, pede para entrar na live, tá bom? Faça essa solicitação, que aqui tá falando como se eu não tivesse... tá, consegui. Às vezes a internet dá uma bugada louca, né? Agora tá bom. Ok. Olha o Tadeu aí também colaborando com a gente, né? Muito bom. Olha, o João Paulo tá dizendo que fica lindo de rosa. Você fica muito bonito, você já é bonito, meu filho. Olha aí, veio o contraste azul. Você tava com essa camisa antes, Celso? Né? Muito bom. E ele chegou agora há pouco, a gente achou que nem ia dar tempo ele entrar junto comigo, né? Mas eu acho que a tia Luciléia falou assim, não, eu vou deixar o pastor ir. Muito bem. O Tadeu está falando que está lá no plantão. O Tadeu também é da área de saúde, só que o dele é farmácia, né? Com remédio. Olá, Luciléia. Ela falou que concorda, pastor, camisa linda, mas poderia ser rosa também, moça. Deve ser machista aí, feminista, lá, que a gente falaria. Meu marido fica bem de qualquer cor. Maravilhoso.
É só uma brincadeira, tá bom? Vamos lá, então. É, Ah, é brincadeira, né? Eu pensei que você estava falando sério. ah, Ô, a Zoraia aí. Zoraia, lá do Rio de Janeiro. Uma pessoa que a gente tem uma afinidade muito grande, né? Maravilhosa ela. Ela falou assim: boa noite, minha linda. Hoje consegui vir. Você é preciosa, moça. Ela tem uma pegada muito boa. Já fez live comigo 2 vezes, viu, Celso? E eu vou trazê-la de volta. Meu pastor, um gatão também, Rai. Muito bem. Oi, Rosilda. Seja muito bem-vinda. Olha, ontem nós falamos quando eu conheci Celso no presídio, não foi? Que a gente se conheceu, namorou, noivou, com 1 semana de casamento, ele foi transferido para o Carandiru, com uns 10 dias, né? 2 semanas, eu 10 acho. dias. 10 dias. Exatamente 10 dias. 10 dias ele foi transferido para o Carandiru. E eu fiquei. E eu tive a sensação de que eu era viúva de marido vivo. Sinceramente, eu fiquei meio atônita. Eu falei assim, bom, casei com um homem e ele simplesmente foi transferido lá para o Carandiru, em São Paulo. E, Celso, você falou alguma coisa sobre o Carandiru, mas fala para a gente como foi chegar no Carandiru, no extinto Carandiru. Você já tinha passado por lá? Conta um pouquinho dessa história aí e a gente vai falar sobre nossa família. Não estava no enredo isso, não. Na minha cabeça não estava, mas deu vontade de perguntar isso, tá bom? Bom, eu já conhecia, né, o Carandiru. Eu já tinha estado lá na década de 80, logo no comecinho da década de 80, 1980. No dia de Natal eu fui preso, de 1980, e antes do final do ano eu já estava lá, né? Só que naquele momento eu cheguei em uma outra condição. Eu era, de fato, um marginal, né? Eu era uma pessoa criminosa. Agora, quando eu volto em 89, depois do nosso casamento, assim que nós nos casamos, já no final da década de 80, quase 10 anos depois, eu volto como cristão. Então, já a minha chegada já foi diferente. Eu já tinha me convertido, já tinha um ano. Desde quando eu cheguei no DEIC, em São Paulo, né, que a gente, para chegar lá, eu tive que ser transferido até o DEIC, para do DEIC eu ir para lá, né? DEIC é a Delegacia Especializada de Investigações Criminais, lá de São Paulo. Na época era um inferno, né? Eu lembro que quando eu vivia do outro lado da vida, ser preso no DEIC significava passar uns dias no inferno. Mas só que dessa vez foi diferente. Fui transferido logo para o 8. Pavilhão 8 é onde ficam os presos reincidentes, né? Então, o pessoal chamava de piolho, né? Então, quem já tinha uma vida criminosa, um antecedente criminal, ia logo para o pavilhão 8. Na primeira ida, eu fui para o pavilhão 9. E os dois eram no fundão, né? O pavilhão 9 foi onde teve o massacre e o pavilhão 8 era o pavilhão do lado. Só que eu fiquei poucos dias ali, porque no day que eu conheci uma pessoa, um cidadão que estava preso, e a gente conversou bastante. E ele falou, olha, se você quiser, eu estou lá no Carandiru também, vim aqui só para responder uns pepinos, e eu trabalho no pavilhão 7. Se você quiser, eu levo você para lá. Bom, eu falei, eu vou, né? Eu quero trabalhar, eu não tenho mais essa aventura de viver no crime. Eu tinha que estar num lugar melhor até para receber você quando você viesse, né? Foi aí que eu fui para o pavilhão 7. Pavilhão 7, e ali eu me agreguei à igreja, comecei a trabalhar no pavilhão, né? No pavilhão 7. Eu trabalhava na diretoria do pavilhão 7, né? Juntamente com esse rapaz que me levou. E ali eu fiquei durante algum tempo. Depois eu fui transferido para o pavilhão 2, que era um pavilhão de trabalho também. Aí eu saí do conforto de morar numa cela individual. Na realidade era uma cela dupla, morávamos eu e esse amigo, né? O japonês, o Genelício. E fui morar numa cela com umas 15 pessoas, lá no pavilhão 2, mas todo mundo crente. E na época era engraçado que eu era um crente bem fanático, né?
estava chegando no Evangelho, era fanático, e eu me lembro de uma confusão que eu tive por causa de uma televisão. Alguém levou uma televisão para um dos colegas da cela, e eu me recusei a entrar na cela enquanto a televisão não saísse, né? E o pessoal queria saber, mas por que não? Eu não vou entrar nessa cela não enquanto essa televisão não sair. Mas por quê? Eu falei, você liga a televisão, aparece o quê? A imagem. Então, a Bíblia diz que eu tenho que ser inimigo das imagens. E por conta disso, dessa ignorância, desse absurdo todo, eu tive que essa situação difícil. E aí, por último, eu fui para o 4. Rapidamente, eu fui para o pavilhão 4. Eu fui convidado para trabalhar na enfermaria, né? Foi quando eu trabalhei com o Drauzio Varela. E ali na enfermaria eu trabalhava durante a noite e durante o dia eu dava aula no pavilhão 8. Então eu dava aula de alfabetização de adultos no pavilhão 8, trabalhava na enfermaria à noite e também durante o dia trabalhava no pavilhão 6 na diretoria de valorização humana. Eu era datilógrafo, na época tinha datilografia, eu que fazia toda a documentação, bastante tempo. Inclusive, você foi professora de datilografia em Salvador, né? Não conta. Aí, bastante tempo. E aí foi já no pavilhão 4 que a Raia apareceu. Quando ela chegou, já estava no 4. Quer dizer, todo esse processo de ir para o 7... Aliás, não, eu estava no 7, né? Quando você chegou no 7. Então, todo esse processo de chegar no pavilhão 8, depois no pavilhão 7, depois no pavilhão 2, depois no pavilhão 4 e trabalhando no pavilhão 6, fez com que eu conhecesse bem a cadeia. E lá eu tinha um trânsito, né, um documento que me dava acesso a todos os pavilhões. Então, eu andava por toda a prisão, né? Eu tinha esse trânsito, essa autorização da diretoria de caminhar por causa dos trabalhos que eu fazia. Mas foi muito difícil. A minha vida só melhorou um pouquinho quando a Raia apareceu, né? Eu já estava angustiado, já tinha um mês que eu estava lá quando ela chegou, e com muitas saudades, e ela apareceu, até hoje eu lembro até do vestido que ela estava usando, um vestido branco, né? Eu acho que de tecido, esse tecido que estica, né? Alguma coisa assim. Tipo malha. Tipo malha, isso aí. Eu me lembro ela entrando, ela entrou correndo no pavilhão. Foi até engraçado, né? E a gente, então, pôde se encontrar e, a partir dali, a Raia não falhou uma visita. Todas as visitas ela ia estar comigo. E só falhou quando a minha filha, quando ela ficou já no final da gestação da minha filha e quando a minha filha nasceu, a Esther, né? Aí ela ficou algum tempo sem ir, mas ela sempre chegou junto comigo. Mas foi então, cara, foi isso. Foram dois momentos diferentes. Muito pouco tempo, porque a Esther não podia entrar tão novinha no presídio. Eu sei, eu sei. A questão de saúde mesmo, né? Pois é. Era difícil. Aí está dizendo aí que romântico. Depois dizem que homem não lembra de nada. Eu lembro. Eu tenho a memória ruim, mas algumas coisas ficaram bem gravadas no meu coração. Sim. Vamos lá. Agora contar o meu lado, né? Durante o tempo que o Celso... na verdade, eu nem sabia que ele tinha sido transferido para São Paulo, de onde ele nasceu. Ele tinha um processo lá para responder. Quando eu soube, eu lembro bem... 8 processos. É verdade. E aí, ele é transferido para Salvador. Eu acho que ele ligou lá para minha casa, ou ele pediu alguém para ligar alguma coisa, ou a Graça apareceu lá e ele falou. Eu só sei que eu estava chegando do trabalho e minha mãe, a gente morava no segundo andar, né? Igual essa casa que a gente mora aqui. E a minha mãe falou, vem para casa, vem. E eu andando de longe, eu brinquei ainda com ela, fiquei arrastando o pé na rua, né? E ela falou, vem logo. E aí foi quando eu me apressei, não sabia o que era, me apressei. E aí ela comentou que o Celso tinha sido transferido. E olha que minha mãe não queria de jeito nenhum que eu namorasse com um rapaz. De onde Celso estava, ela falou, eu pego pelas suas duas pernas. E tanto o Celso era magro como eu. E eu te pego assim pelas pernas, eu te jogo do segundo andar aqui embaixo, né? E aí... foi muito complicado, porque a mãe dele manteve contato comigo, né? A mãe do Celso.
E não é fácil a gente manter contato, vamos dizer assim, uma nora que ela nem conhece. Porque, pensa bem, imagina só, uma mulher da Bahia que se envolve com um presidiário. É o filho dela. Ela sabe quem é o filho dela. Mas por que uma mulher se expõe a isso? Quem é essa mulher que vai lá no presídio? Talvez na cabeça dela ela pensou assim, igual muito preso, muito Foi funcionário pensou. exatamente isso. Foi Foi exatamente isso. E eu lembro, pode falar na hora que você quiser. Eu me lembro que quando eu cheguei no presídio e comecei a visitar o Celso, os funcionários falavam assim: quem você mulher de veio bandido. visitar? Né? Quem você veio visitar? Porque eu estou voltando agora, né? Quem você veio visitar? Eu falei assim, bem, que eu vim visitar Celso Bueno de Godoy Júnior. O que ele é seu? Eu falei, bem, se eu falar que ele é meu irmão, o nome dele era Bueno de Godoy, eu era Rainer Gonçalves dos Santos? Não era. Se eu disser que ele era meu amigo, um amigo de bandido é quem, geralmente, né? E aí eu falava que eu ia fazer o evangelismo, alguma coisa assim, mas os caras, eles pegavam bem no pé da gente. E também, a revista não é como nos dias de hoje. A gente tinha que ficar sem roupa, né? Tinha que fazer uns abaixar, porque eles acreditavam que se tivesse levando alguma coisa nos meus órgãos genitais, aquilo ia cair, ou aquilo ia mostrar. Foi um tempo muito, muito complexo, né? Eu tinha alergia a mosquito, eu era da Assembleia de Deus, não podia usar calça. É uma história bem, bem complexa e muito, muito intensa. Por isso que eu sempre falo, eu tenho falado para ele assim, vamos abrir uma coisa lá no YouTube, não sei, para a gente contar essa história. Ele já contou no livro, que está na 13ª sessão, né? Eu Edição. não sei se edição. Olha, eu já falei isso, edição, e troquei por sessão, hoje é a segunda vez, né? Mas aí eu soube da notícia, bom, o Celso foi embora, foi a primeira notícia. Então eu fiquei quieta. Eu dei um misto de alívio, tá? Não foi uma coisa que eu fiquei impactada e preocupada, mas também teve um misto de alívio, porque eu estava casando com um presidiário. E eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sei se esse alívio foi para que eu fizesse, como muitas vezes eu fiz na minha vida, dizer assim, pegar uma coisa ruim e dizer, não, isso aí foi para o meu bem. Então eu tive essa coisa, mas isso é uma forma de me proteger. Hoje eu percebo que é forma de me proteger. Porque aí eu não teria que chorar, eu não teria que lamentar pela ida dele. E aí, quando a mãe dele fez contato comigo, aí sim eu falei, e agora? Né? E Celso falou da minha chegada. O processo de sair da minha casa para chegar em São Paulo, eu fui de ônibus. Muito longa a viagem, muito, muito, muito longa. Hoje a questão de avião é muito mais fácil, né? Quem é que andava de avião naquela época? Eu me lembro que no dia que meus pais foram me levar na rodoviária, eu nunca chorei tanto na minha vida como foi difícil deixar minha família para ir para um mundo que não tinha nada a ver comigo, né? Uma nordestina, menina, praticamente eu era menina, 21 anos, 22, indo para São Paulo e chegando lá, a mãe dele foi me buscar na rodoviária. E a mãe dele, eu lembro bem que ela chegou para mim e falou assim, ela fechou um olho, abriu o outro e falou assim, eu não sei se você vai me aguentar, porque eu sou ruim. Então, eu já tomei os primeiros choques ali, né? Então, aconteceram muitas coisas. Mas, na próxima visita, depois, quando eu cheguei, a primeira visita, eu estive lá. E aí, quando eu entrei, como eu já visitava ele na Lemos de Brito, não foi tão chocante. Chocante foi ver muitas mulheres que foram visitar os maridos na cadeia. Na época, Carandiru estava com quantos presidiários? É. Acho que 7.000. Quando eu estava na penitenciária em Salvador, eram 500. Sim. Aí, quando eu fui para o Carandiru, eram 7.500. Uhum. Uma diferença significativa, né? Uhum. E isso fazia com que a visita tivesse fila quilométrica. Muitas mulheres dormiam na fila, Sim. passavam a noite na fila para poder ter uma chance de ficar mais tempo com o seu marido, né? É.
E as visitas do Carandiru eram divididas em 2 blocos, né? Uma semana, no sábado era visita para 3 pavilhões, no domingo para outros 3, né? Para outros 4, que eram 9 pavilhões, mas 2 deles não abrigavam presos, que era o pavilhão 1, que era a administração, e o pavilhão 6 só ficavam pessoas mesmo que eram estrangeiras, que não falavam português, então tinha poucos presos. Sim. E é engraçado, Celso, que você está falando dessas mulheres que dormiam lá na porta, como era delicado para a gente cristã ficar naquela fila. Gente, as mulheres dormiam com rolinhos no cabelo, porque quando eu chegava lá cedo, elas iam para dentro de do bob. bar. De bob. Mas elas iam para um lugar, para um bar, e trocava roupa num bar. Bar do Chico. Isso mesmo. Era o bar do Chico. Isso. Desse tamanho, saltos, batom, elas ficavam muito bem arrumadas. Mas o marido não fazia ideia de como ela estava lá do lado de fora, né? E era um outro sorriso. Aquela mulher que estava mal-humorada, ela mudava o sorriso, ela mudava a energia dela para poder visitar o marido dela, né? Agora, engraçado, Celso, fala da roupa que você vestia, da roupa que outros homens não poderiam vestir para poder estar lá. E como tinha roupa lá fora para alugar, né? Era calça caque, né? O uniforme lá era calça. A camisa podia usar qualquer uma, né? A primeira vez que eu fui, não. Era só camiseta branca, escrito CD no peito. Isso em 1980. Mas agora, em 89, era calça caque. Então, a cor da calça do preso era caque. Eram 7.500 pessoas usando a calça caque. Então, quem foi visitar... Desculpa, é uma cor mais clara um pouco que mais essa clara aqui. do que essa, é caque. Então, quem fosse visitar, seja homem ou mulher, não podia usar a roupa daquela cor. Né? Porque aquela cor era exclusiva de preso. E o funcionário, via de regra, ia de calça jeans. Né? E isso, então, fazia com que as pessoas lá na porta alugassem roupa. O próprio Bar do Chico, ele fazia isso, né? Alugava roupa, alugava sapato, porque não podia ir com o sapato aberto. Então, tinha um monte de coisa dessa natureza. Era muito difícil. De fato, foi muito difícil. Né? Eu acho que mais para você do que para mim, porque eu já era, digamos assim, macaco velho, né? Eu já tinha passado. Nessa fase que eu estava no Carandiru, já no cumprimento de pena, já respondendo os processos, eu saí com 7 anos, né? Mas eu já tinha sido preso umas 3 dezenas de vezes, né? Então, para mim, a cadeia era corriqueira. Eu me lembro que houve uma época na minha vida, quando eu era no final da adolescência, começo da juventude, que eu não ficava uma semana inteira sem ser preso. Era muito difícil. Infelizmente. Aqui tem vários comentários, né? Eu vou ler alguns. A Luciléia já está botando vários comentários aqui, porque ela é uma pessoa muito intensa, né? A Luciléia da nossa igreja é uma querida, uma mulher muito firme. Ela falou: esse testemunho significa entrega a tua vida a Deus, que Ele colocará tudo no lugar. Glória a Deus. Amém. Isso. E minha amiga lá de Vila Velha, ela falou assim: li o livro com esse testemunho de ambos. Coisa linda, Jesus fez e ainda faz na vida daqueles que abrem o coração para o Senhor operar. Gratidão pela vida desse casal, que hoje é a semente de vocês aqui. Nós moramos um tempo atrás no Espírito Santo, né, Celso? A gente tem muitos amigos. 16 anos lá. Mas nós ficamos 6 uns 12 anos que a gente está fora. Não, 16 anos no Espírito Santo. Sim, mas depois nós fomos para o Rio, ficamos 6 anos, 3 11 anos aqui, que a gente está fora. 11 anos fora. Isso. E a Zoraia falou que é uma situação muito delicada e constrangedora mas quando existe propósito, muitas vezes não cumpre, não é compreensível. É verdade. Não é compreensível para muitas pessoas, é isso aí. Você sabe quem é a Márcia? Que chegou aí, Celso? Eu vi ali a Marcinha, que foi nossa ovelha, né, Márcia Rosa, e vi também
o nosso querido pastor Wagner, Aí, Luiz Wagner, isso, meu amigo Luiz Wagner, do Rio de isso mesmo. Janeiro, que hoje está no Paraná. Deus abençoe, Marcinha, Deus abençoe, Wagner. Isso. Muita paz na vida de vocês. Isso, Célia, querida, fica aí nessa live. Essa live tem muitas coisas boas para você ouvir, coisas que você precisa ouvir. E a Fátima, ela é nossa vizinha aqui, viu, Celso? A Fátima Ferreira. Ela disse que está muito emocionada, está muito emocionante, estou sem palavras, né? Nossa vizinha do lado, né? Isso, não daqui. A do lado é Denise, é uma outra que mora numa rua aqui próxima. Ah, ok. Aí a Marcinha está falando que foi ovelha em Teixeira de Freitas. E há 28 anos atrás, eu acho, né? Foi. Teixeira de Freitas foi há quase... Foi 30 anos. Isso. 29, 30 Isso. anos. Eu vou ler mais um comentário. A Soninha falou: Rai, tira o chapéu para você, enfrentou tudo. Esse exemplo para nós mulheres. É porque hoje, nos dias, Soninha, muitas mulheres, elas estão, não só mulheres, nós estamos desistindo muito facilmente das coisas, né? Mas quem disse que seria fácil? Casamento, gente, é a mesma coisa que como ferro afia o próprio ferro, assim um companheiro afia o outro. O casamento é o marido tocando a ferida da esposa e a esposa tocando a ferida do marido, ferida essa que ninguém é capaz de tocar, com tanta dor, para sentir tanta dor, porque são pessoas que a gente ama e tão próximas da gente, mas isso não é que o outro tenha essa compreensão. Mas quando dói, ao invés da gente falar para o outro, você me tocou em minha ferida apenas, você saber da ferida e dizer assim, eu preciso de cura. Isso é casamento. Demorou de eu entender, né? Marley Pinheiro disse: o testemunho de vocês é delicado, mas muito lindo. É visível agir de Deus na vida de vocês. Amém, Marley. Então, Celso, entrar no Carandiru, eu que chegava depois, eu pegava uma fila imensa. Então, eu não era uma das primeiras, né? E a visita não era toda vamos dizer assim, de todos os presos em um dia. Sábado de manhã, era um ou dois pavilhões. No sábado à tarde, era outra visita. No sábado, domingo de manhã e domingo de tarde, né? Isso. E mudava, né? De vez em quando mudava. Tinha essa reciclagem assim, né? Então, as mulheres que trabalhavam dia de sábado, elas não podiam ver os filhos, né? Mas eu fui morar na casa da mãe do Celso. A mãe dele morava muito bem, morava num condomínio, né? Mas ela tinha muitas demandas na vida dela, sofrimentos que ela havia passado e ela ainda não havia superado. E eu era nova convertida, um ano e pouco de cristã, não aguentaria. Naquele período eu não aguentei tudo aquilo que eu e ela nós vivemos e foram muitos choques mesmo. E eu não entendia ela, mesmo sabendo de tudo que ela sofreu, ela falava comigo, mas a minha dor também era grande. Viver com ela, para mim, foi traumatizante, né? E o Celso não podia fazer nada. Não podia dizer nada, porque ele estava ali naquele contexto. Eu estava dependendo da mãe dele. Eu comia lá, eu dormia lá, eu morava lá. E para finalizar essa parte aqui, foi interessante que quando eu trabalhei e fiquei grávida, eu não sabia que eu estava grávida, aí eu fui para outra empresa. E era ali, como é aquela rua ali, General Flores, Estação da Luz, né? Bairro Bom Retiro. E eu fui trabalhar, eu saí de uma empresa, eu estava grávida, fui para outra. E quando eu percebi que eu estava muito enjoada, que eu não poderia sair cedo de casa, eu chamei o chefe e falei assim, olha, eu não vou mentir para você, eu estou grávida. E aí o homem, ele ficou tão encantado, ele era libanês. É um libanês. Porque o que tem ali é libanês. Judeu, ele era judeu. Libanês, é o que tem ali. E aí ele chamou alguns patrícios dele, né, pessoas também que tinha comércio ali. E é uma região onde muitas pessoas vão para lá para comprar roupa, para revender, né? E aí ele chamou alguns patrícios dele e falou assim, olha, vocês sabem, eles não são cristãos. Ele falou assim para os patrícios dele, eu vou contar uma coisa para vocês que eu nunca imaginei que encontraria uma funcionária que fosse honesta.
Rai, nunca esqueço disso. E ele botou aqueles empresários para ouvir eu falar. Olha que interessante. E aí fala, repete o que você falou para mim. Aí eu disse assim, olha, eu vim para cá e eu não sabia, mas eu tô grávida. Fiquei à vontade para tomar uma decisão, né? Como ele não tinha fechado ainda assinado carteira nem nada, já eu estava entrando naquele período. Ele ficou tão comovido que ele me deu um trabalho para vender tecidos Tyvek, que é anti-chama, antiácido, nas empresas, né? Mas eu não conseguia me deslocar da casa da mãe do Celso para lá, porque tinha que pegar trem, tinha que pegar metrô, tinha que andar na rua. Eu estava muito frágil em termos de... A gestação, eu tinha muito enjoo. Levantar cedo era terrível. Então, eu passei esses processos todos, né? E ainda eu não podia pegar qualquer emprego, porque eu tinha que visitar o Celso. Então, foram muitas caminhadas. Se a gente fosse escrever um livro, eu acho que não teria final de página para poder escrever tudo isso, né? Quer falar alguma coisa desse período, Celso? De fato não teria. São, no nosso caso, juntos, 35 anos de história, né? Sim, sim, sim. Então, 35 anos de história, a gente podia fazer uma verdadeira enciclopédia. Uhum. Mas o mais importante, o que a gente tira desses 35 anos? O que eu tiro, né? Primeiro, a persistência que nós tivemos, tanto eu quanto você, porque era difícil para você e era difícil para mim, né? Ter que conviver com isso, até porque também eu não tinha o nível de maturidade que eu tenho hoje para lidar com Verdade. algumas questões, mas nós fomos persistentes. Estivemos próximos de romper algumas vezes, mas sempre nós tivemos o bom senso de falar, não, nós vamos adiante, vamos em frente e vamos caminhando para a glória de Deus, né? E até que eu saísse de lá. Quando eu saí em 1992, depois de 7 anos preso, né? Saí no mesmo ano que houve o famoso massacre do Carandiru. Eu estava lá naquele ano. Eu saí antes do massacre. 8 meses E antes. 8 meses antes do massacre. E nós nos mudamos, decidimos que iríamos começar nossa vida em Salvador e não em São Paulo. Nos mudamos para Salvador. O começo foi muito difícil. Nós não tínhamos uma casa. Quando nós chegamos em Salvador, nós dormíamos num quarto da irmã mais nova da Rai, que já era mocinha, e nós dividíamos o quarto com o guarda-roupa. Do lado de lá do guarda-roupa ela dormia, do lado de cá dormíamos nós, né? Foi muito difícil, até que o pai dela conseguiu, ele liberou uma das casas que ele tinha lá, ele tinha algumas casas alugadas, uma casa pequenininha mesmo, um caixotinho, mas foi nosso primeiro domicílio juntos, né? E ali eu me lembro bem como foi os primeiros dias, até que a gente começou a nossa vida ministerial, né? Aí, nesse ano mesmo, eu fui convidado para trabalhar numa igreja lá de Salvador. Eu era ministro de discipulado, e a RAI ela tomava conta de idosos, no abrigo de idosos. E aí nós fomos morar nesse abrigo de idosos. Isso. Né? E isso aí foi uma luta até que eu decidi resolver a minha pendência, que quando eu saí de São Paulo, eles me mandaram embora por engano. Eu ainda tinha alguma pendência para resolver. E aí, então, nesse momento da vida, eu decidi resolver as minhas pendências. Voltei de novo, pela segunda vez eu me apresentei à polícia. Voltei, aliás, só que não foi a polícia, foi direto na justiça, fui no juiz. Me apresentei, ele me recolocou na penitenciária, só que eu fiquei 15 dias e não fiquei nem do lado de dentro, né? Ele providenciou com o diretor para que eu ficasse preso, mas assim, numa área externa do presídio. Então tinha uma casa, eu me lembro que tinha uma casinha lá na entrada do presídio, né? E naquela casinha, lá na entrada do presídio, eu passava a noite. Quando amanhecia o dia, eu vinha para o presídio e ficava na portaria, abrindo e fechando a cancela para os carros entrarem e saindo. Aí, depois de 15 dias, o juiz me deu a progressão de pena e depois de 2 meses, eu acho, 2 meses, eu já saí com um indulto presidencial, né? Recebi um indulto do presidente da República. Nessa época foi a época que eu fiquei preso em regime semiaberto.
Eu saía para trabalhar às 5 horas da manhã, chegava na casa da minha sogra 6 horas mais ou menos, todos os dias para tomar café, né? Ia trabalhar e depois, no final da tarde, eu voltava para o presídio. Nessa época, eu fiquei preso com o irmão do Erasmo Carlos, né? O Missinho, que era assaltante de banco, e ele também estava cumprindo pena no mesmo lugar que eu. Aliás, eu fiquei preso com algumas pessoas assim Lobão, famosas. Fiquei preso né? com o Lobão. O Lobão foi do Rio de Janeiro, né? E lá em São Paulo, eu fiquei preso com muitas pessoas famosas, porque no pavilhão que eu estava, que era o pavilhão 4, ficavam pessoas que não tinham o acesso no presídio. Então, ali ficavam pistoleiros, ali ficavam políticos, ali ficavam artistas. Foi a época, por exemplo, do famoso Lindomar Castilho, né? Ele ficou no mesmo pavilhão que eu. E maníaco do Parque Bristol, maníaco do Brás. Então, a gente compartilhava com essa turma aí, né? Que eram pessoas assim perigosas, mas por estarem naquele pavilhão, eles se comportavam, porque sabiam que se fizessem alguma coisa errada, iam jogar eles para dentro do presídio. Se eles fossem para dentro do presídio, eles morriam. Eles não tinham, como eu, o privilégio de andar por toda a cadeia, né? Pedrinho Matador não conheci não, João. Eu conheci, eu estava na casa de detenção e ele na penitenciária, no mesmo bairro, né? Casa de detenção era na Cruzeiro do Sul e a penitenciária na Taliba Leonel. Mas nós não estivemos presos juntos, não. Isso. Vou fazer uma lida aqui nos comentários, tá bom? Tá. A Ângela perguntou, depois de quanto tempo que a sua filha nasceu, que o pastor pôde conhecê-la? Ela foi visitar ele, mais ou menos, vamos dizer assim, em menos de 3 um meses. mês. Não, Não, foi menos, né? foi menos. Agora, quando você saiu, ela tinha 1 ano e 3 meses. Ah, isso mesmo. Isso. O Celso estava falando aí, mas, bom, se ele pudesse, é que amanhã é culto na nossa igreja, né? Se ele pudesse, para poder contar essa saída, né? Essa saída dele, como ele sai do Carandiru, quando, na verdade, ele deveria ser transferido para Salvador, transferido de volta. Outra coisa também, o seu julgamento é uma coisa assim, muito espetacular, né? É uma história assim, bem interessante. E quem sabe a gente ainda conte isso aqui, não é verdade? Ficar um outro dia para a gente poder voltar, né? Sábado, a gente vai estar em casa? Sábado? Olha, não sei, Rai, eu tenho que ver direitinho. Eu vou fazer Eu não lembro a minha agenda, só que depois que eu olho mesmo. Sim. Eu vou fazer um post. Se tudo der certo, gente, sábado à noite, a gente pode vir aqui para poder fazer essa parte da live, porque eu acho mega interessante a gente trazer algumas coisas. Eu penso que a gente poderia, de vez em quando, Celso, vir fazer. Nós estando aqui em casa, a gente fazer uma live de vez em quando para a galera no sábado, contando algumas experiências. Pode ser. De vez em quando a gente tiver aqui Agora também eu quero que todo mundo saiba que esse passado meu ele já ficou para trás, né? Eu não optei, por exemplo, como algumas pessoas que viveram experiências como a minha, optaram de sair por aí só dando testemunho, vai numa igreja aqui, vai na outra igreja colar dando testemunho, não. Eu optei em ser pastor de uma igreja local, então eu me dedico a isso, né? Eu me desdobro por isso. E, assim, eu levo a sério aquela passagem de Paulo aos Coríntios que diz que as coisas velhas já passaram. Eu lembro do meu passado para poder trazer edificação para as pessoas que ouvem. Porque eu sei que entre as pessoas que ouvem, tem pessoas que, às vezes, precisam de ajuda, precisam de um cuidado, as pessoas desistem. Eu estou vendo a Júnia, que é a nossa secretária de saúde aqui no município, ela entrou agora. Hoje mesmo eu vivi uma situação inusitada no CAPES, né? A gente costuma ter uma atividade de espiritualidade no CAPES, e hoje uma senhora bem velhinha, muito velhinha, coitada, eu fiquei com muita pena dela. Ela olhou para mim e ela falou assim: pastor, se eu trouxer o meu filho aqui agora, só ora por ele, para ele poder ficar curado. Quer dizer, as pessoas têm essa carência, e eu, como pastor, eu procuro entrar nessas brechas. Eu tive que falar para ela, eu falei: olha, senhora, eu não tenho esse poder.
Homem nenhum tem o poder para isso, só Deus, né? Agora, pode ter certeza que Deus está cuidando do seu filho. A prova é que a senhora está aqui num ambiente médico, aqui tem psicólogo, aqui tem psiquiatra, aqui tem médico, aqui tem todo esse povo e os funcionários são muito dedicados, né? Eu estou ajudando o CAPES há mais de um ano já. Os funcionários são muito dedicados, eles vestem a camisa, viu, Júnior? Eles vestem a camisa mesmo. Eu posso falar sem compromisso, porque eu não sou funcionário público, né? E não tenho nenhum parentesco com nenhum deles, mas eles vestem a camisa. Então, como pastor, eu tenho hoje a predileção de ajudar as pessoas. É por isso que eu conto a minha história. Porque através da minha história, através da história da Rai, às vezes, as pessoas começam a perceber que há esperança. Não do jeito que a gente quer, não da forma e no tempo que a gente espera, mas no tempo de Deus. O importante é ter esperança, né? E esperança tem a ver, a raiz de esperança é a mesma de esperar, né? O nome já está falando. Então a gente espera, mas alcança, porque Deus é fiel. E eu sou prova disso, e você, Rai, é prova disso também. Amém. Deus é fiel. Amém. Olha, eu vou ler mais uns comentários. Aqui tem um salmo que eu escolhi agora, e eu acho que você vai gostar muito dele. A Silvânia está por aí, a Fátima falou, 2 guerreiros abençoados por Deus. Eu costumo dizer que eu sou vencedora. Gratidão pelo carinho. Marley falou, a cada live tenho aprendido mais com você, Rai. A vida, a história de vocês está me fazendo refletir, que é isso que você falou, Celso. Como é necessário parar para ouvir a voz de Deus e obedecer a Ele. É interessante, gente, eu falar o seguinte, muitas de nossas brechas para o mundo espiritual está ligado à área emocional. Dentro da pirâmide de Maslow, existe uma base que são as necessidades fisiológicas. E ele vai falando, né? Segurança, blá, 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 blá. E no final ele fala realização pessoal. Essa realização pessoal está muito ligada à nossa espiritualidade. Só que, claro, que não é um homem religioso, né? Maslow não necessariamente é um homem religioso. Mas para nós estarmos com uma satisfação pessoal em dia, nós precisamos estar com tudo conectado. O que pensamos, o que sentimos, o que falamos, como agimos e a nossa espiritualidade. Quantas vezes você orou, rezou, se ajoelhou, buscou a face de Deus da sua forma, do seu jeito, sentiu renovado e depois se levantou e se aborreceu rapidamente com alguém. Por quê? Porque o seu emocional estava fragilizado. A Bíblia diz verdadeiramente que a carne é fraca e o espírito está preparado, né? O espírito está pronto. Mas o emocional, ele é um portal para as coisas boas da espiritualidade e coisas ruins também, que a gente muitas vezes deixa e aceita pelo que olhamos e pelo que ouvimos. Tá certo? É isso aí. A Dani está falando aí, milagre não se fala, milagre se vive. É isso. E é verdade, Dani, eu tenho vivido milagre há 35 anos, viu? Amém. Há 35 anos desde o dia que eu comecei a caminhar com Deus. A minha vida tem sido uma sucessão de milagres em todos os aspectos que você possa imaginar. O nosso casamento é um milagre. Verdade. Você me aturar é um milagre. Né? Você me aturar é um milagre. Porque eu não contei de quando eu passei aqui por Teixeira e Itabuna. De vez em quando eu conto na internet, Celso, como eu quebrava a minha casa, como você tinha que me segurar para poder eu não terminar de quebrar as coisas em casa. E não era quebrar uma coisa, não. Inclusive, nem me feri também, né? Nem se ferir e nem me deixar me machucar, né? Aí, a Zoraia falou assim, que coisa mais linda, Deus é maravilhoso e vocês muito determinados. O amor faz milagres e Deus abençoa. Com certeza, o ser humano ele precisa querer e querer muito. Lembra que eu falo sempre nessa coisa de meta? Meta tá ligada a quê? Meta tá ligado para você conseguir alcançar alguma coisa, você está aqui e quer alcançar alguma coisa, você tem um percurso. Mas para você chegar aqui, nem sempre o percurso é fácil, porque é novidade. E aí, para você continuar, para alcançar alguma coisa, você precisa ter um desejo ardente daquilo que você deseja, certo? A Zoraia falou, não foi engano, foi livramento divino. De algumas coisas aqui. Tá falando da saída lá do presídio.
João Paulo falou do Pedrinho, você já respondeu. O pastor Benção Pura, Zoraia falou, feliz por poder ouvir experiências tão motivadoras. A Rosemary Siles, ela é de Brasília, Celso, eu nunca esqueci. Ela falou, vocês são bênçãos. E Zoraia falou, palavras maravilhosas, que Deus os abençoe sempre, para que esse exemplo lindo mostre que é possível mudar no tempo de Deus, exatamente, e no nosso desejo ardente de alcançar uma transformação. Essa Dani é a Dani Meneguzzi. A Dani Zanon também está por aqui. A Célia falou, ai lindeza, cheguei a tempo, quase chegou. Deixa eu ler um texto bíblico aqui para vocês, e eu pensei muito no Celso, eu disse, eu vou escolher aqui, por isso que há algum tempo eu estava de cabeça baixa. Diz o Salmo 113. Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Desde o nascente do sol até o seu ocaso. Há de ser louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao nosso Deus? Quem tem o assento nas alturas e que se inclina para ver o que está no céu e na terra? Presta atenção a esse texto. Ele levanta do pó o pobre, e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Ele faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Esse é um salmo de louvor. Quer falar alguma coisa, Celso, sobre ele? Como esse salmo é importante na sua vida? Eu sou esse pobre e esse necessitado. Eu era pobre de espírito, né? Eu não tinha nenhum relacionamento com Deus. Deus nunca me abandonou, mas eu nunca me aproximei dele até o dia que me encontrei com ele. E era necessitado, que eu necessitava da graça de Deus, né? Eu necessitava da graça de Deus. E é interessante desse texto, quando fala monturo, a gente é remetido a um monte de lixo mesmo, né? Um monte de entulho. Então é isso. Foi exatamente o que Deus fez. Ele me tirou do monte de lixo e me fez assentar com os príncipes do seu povo. Hoje eu posso falar de igual para igual com todo esse povo lindo que está conosco aqui, né? Os príncipes. Todo esse povo lindo que está conosco aqui. Nós podemos falar de igual para igual. Eu que fui um marginal, eu que fui uma pessoa completamente longe de qualquer padrão aceitável, né? Hoje sou uma pessoa que sirvo à comunidade, sirvo a minha igreja e sirvo a Deus. Eu tenho tido experiências muito gratificantes com relação a isso, né? Porque Deus é fiel e eu creio nisso. Ele me tirou do lixo, sim, Rai, e me fez assentar com os príncipes do povo e deitar com uma princesa linda como você, né? Deus é fiel. Então, galera, olha só, se tudo der certo no sábado, a gente vem aqui, porque ainda tem muita coisa para falar, muita coisa. Amanhã eu vou estar falando sobre a área social. Você que está chegando agora, você pode assistir essa live e outras lives que a gente tem colocado aqui. Olha só que interessante. Eu estou falando sobre níveis de consciência, né? Animalesco, nível de massa, nível de aspiracional, individual, disciplina, experiência e também o nível maestria. Nós não somos maestria em todas as áreas da nossa vida, mas em algumas áreas somos sim. Assim como eu, meu marido e você tem maestria em algumas áreas. E é interessante que nós pegamos esses níveis de consciência e trouxemos para a questão das áreas da vida, a roda da vida. Física, emocional, intelectual, profissional, financeiro, contribuição social que ajuda ao próximo. Falamos ainda sobre a área amorosa, e aí eu trouxe o Celso para a gente não só falar sobre isso, mas dar o nosso próprio testemunho, né? Deixa eu dar um destaque aí para o Samek, né? O pequeno Samek está aqui, filho da Mara. E o Samek, nós batizamos ele esse ano, viu? Deus te abençoe, Samek. Ó, lindo. Um beijão. Ontem nós estávamos num culto na casa dele, né? Muito abençoador. Isso. E ele é um menino muito bonito, né, Celso? Isso vai dar um trabalho. Isso vai dar um trabalho. As meninas vão fazer fila na porta da Mara. Ela já disse que vai comprar uma espingarda.
Aham. de sal. A Dani está falando que tem a quarta edição do livro, é isso, Dani? Nós já Não, estamos na 13ª edição e está esgotada. isso, Alguém sim. perguntou aí dizendo que queria o livro, eu não tenho. Na realidade, eu só tenho um exemplar que eu consegui guardar dessa última edição. E mesmo assim ele está emprestado. Hoje eu até recebi uma mensagem do amigo dizendo que está me trazendo o livro essa semana. Porque eu não tenho mais, acabaram-se Ô, todos. Celso, a Dani, ela está fazendo confusão desde ontem. Não é quarta edição, é 14ª edição. 13ª, Não, esgotado. isso. Ela ouviu 13ª, mas ela me chamou no privado, falou lá no Zap, e falou terceira. Mas não é terceira e nem a quarta, é 13ª. É a 13ª. A primeira edição foi escrita em 98. Uhum. De lá para cá. Isso, Dani. Eu estou tentando escrever a 14ª edição. O problema é que, como boa parte dos meus livros são doados, né, que eu dou muito livro para o pessoal, principalmente para quem Tem que está ter preso, investimento. para quem tem dificuldade. Então, a gente esgotou os livros e agora estou esperando de Deus o recurso para poder fazer uma nova edição. Eu estou até atualizando o livro já há alguns dias, porque hoje em dia a gente vive num contexto de aquele politicamente correto, que teve algumas coisas que eu tive que ajustar no livro, né? Para não cair em contradição com o tempo que a gente vive. Mas, se Deus quiser, logo, logo a gente vai ter uma 14ª edição. Isso. E veio aqui na minha mente uma ideia, viu, Celso, sobre fazer esse livro. Eu te compartilho depois. Vamos lá. Eu ia falar uma coisa. A Soninha falou, amo muito vocês. Nós também amamos você, Soninha. Você é uma querida. Ah, já sei o que ia falar. A Suzete, ela foi nossa aluna no curso Cura das Feridas Emocionais. E hoje ela está fazendo o Protege, que é o programa terapêutico em grupos especiais. E a Suzete, ela é da área de enfermagem, ela é psicóloga. Essa mulher, Celso, ela é de uma humildade fantástica, sabe? Ela trabalha mais ou menos na mesma linha que você ajuda lá no CAPS. Ela tem um trabalho fantástico. E eu gostaria muito que uma hora ela viesse para a live comigo. Hoje ela mandou a foto do seu livro, um livro bem antigo, uma edição ainda pequenininha. Sabia que ela mandou? Essa mulher é maravilhosa. Ela é de São Paulo, Godoy. Ela é de São Paulo. Isso. Minha terra. Isso. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Se a gente for fazer mesmo a live, no sábado, eu vou fazer um post para a gente, tá bom? Que o Senhor Deus abençoe e guarde cada uma das pessoas que estiveram aqui, que passaram por aqui, que assistiram essa live depois, né? Que Ele faça resplandecer o rosto, né? O brilho do Espírito Santo sobre o seu rosto, sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que traga esperança para o seu casamento, sobre a sua família, sobre alguém que você ora. Para você que faz parte de um ministério de família, por exemplo, não é fácil. Mas uma coisa é certa, se você perseverar, Deus vai te honrar. Amém? Tchau, meu povo. Deus abençoe vocês. Obrigado aí pelo carinho, amém, viu? Vocês que são seguidores da Raia aí, que caminham com ela. Deus abençoe muito a vida de vocês. E eu quero dizer para vocês que vocês são privilegiados. Eu sei que eu sou suspeito de falar. Mas eu que vivo com ela há 35 anos, 34 casados, 35 de convivência, verdade, eu posso dizer que ela é tudo isso que vocês imaginam e mais alguma coisa. Ela é gente boa mesmo. Ele também é gente boa. Então, amanhã a gente vai estar falando sobre amizade, sobre relacionamentos sociais. Gente, eu vou pedir uma coisa para vocês. Você que gostou dessa live, quando eu for... Porque eu vou salvar. Eu vou salvar. Dá um joinhas, né? Curte. Faz um comentário do que você achou. Porque aí o Instagram, quanto mais curte, quanto mais tem comentário, ele vai passar para frente. Você pode compartilhar. Ontem houve um compartilhamento muito grande. Meu marido não está ganhando nada. Ao contrário, ele chegou de um culto, ele já sentou ali para a gente fazer essa live. Eu estou deixando de fazer também o meu trabalho, né? Atendendo o cliente,
para estar aqui com vocês. Dê esse apoio aí, essa forcinha. Mais uma vez, um cheiro baiano para nós. Tchau.